toda a nossa canção, tudo aquilo que brota do nosso coração. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de todo louvor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Sim, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só o Teu amor pode mudar o mundo, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluia, nós somos Teus, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Sempre, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você crê? Vamos construir a nossa vida no Senhor. Ele sim é o nosso fundamento. Creia no Senhor, construa a sua vida na rocha eterna que é o Senhor. Aleluia. Oh, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és, Senhor, meu fundamento.
comparar. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Pai. Shoinele cada lá da saere. Uronde cada loide cheio de santa Pai. Santo, santo és tu, Senhor. Cheio de candalada, serve de cada santo. Diga para o Senhor: és incomparável, Senhor. De candalada, e quando sou de aleluia. Diga para o Senhor, diga que tu vais construir aos pés do Senhor a tua vida. Ei, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Olá! Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar novamente com vocês aqui e poder avançar a vossa intimidade nos lugares onde vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramar, e a todos eu agradeço desde já, de coração, o nosso muito obrigado. Esta noite temos uma mensagem dinâmica, como as demais mensagens, mas aonde eu quero trazer vocês a terem, a observarem uma visão ampliada, ok? Com calma, sem tanta emoção, acerca da terceira pessoa da Trindade Divina, que é o Espírito Santo. Intitulei esta mensagem: O Espírito Santo e Você. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos então começar e começo por dizer o seguinte, fazendo uma pergunta clássica. Você deseja, na realidade, conhecer mais a Deus? Realmente? Você anseia mais de Deus? Você quer experimentar, viver numa maior dimensão, sendo conduzido pelo sobrenatural de Deus aqui na sua vida na terra? Então, sinceramente, se segure, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, louvado seja o nome do Senhor, porque eu desejo precisamente esta mensagem, é para conduzir-vos em um algo mais de Deus, aonde possa ficar claro as funções fundamentais do Espírito Santo que preenchem toda a vida do cristão na sua plenitude aqui na terra. Eu penso assim claramente, Jesus, há 2000 anos atrás, abordando esse assunto com os seus discípulos, porque nós lemos em João 14, João capítulo 15 e João 16, que este último assunto que ele abordou com os seus discípulos, antes dele ir para a cruz, para nos redimir e para cumprir o seu plano de redenção pela humanidade, na realidade eu penso Jesus vendo
como trazer para eles a grandeza do Espírito Santo quando ele ascender aos céus. Esta mensagem, na realidade, tem um objetivo-chave de poder abrir e conduzir o vosso entendimento à realidade do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Divina. Ele é o que a Bíblia chama o outro Consolador, conforme o Senhor Jesus assim se expressou, referindo-se a Ele, ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, aos seus discípulos após a sua futura ascensão aos céus, quando Ele estava prestes a encerrar a sua tarefa aqui na terra. Jesus explicou-lhes o papel do Espírito Santo. E ele explicou isso textualmente em 3 capítulos, João 14, João 15 e João 16. Ele começou por trazer a verdadeira compreensão do Espírito Santo como um confortador. Ele começou, depois salientou os predicados do Espírito Santo, quase como que um professor ensinando-nos as verdades do céu, depois como um conselheiro, depois como aquele que nos lembra as coisas que nós muitas vezes nos esquecemos acerca das verdades fundamentais da palavra, e depois como aquele que nos revela e nos guiará nessa missão primordial de levar estas boas novas para os outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver que ele enfatizou também, finalmente, a permanência da pessoa do Espírito Santo em nós, como um amigo fiel, como um coach, como eu sempre costumo dizer, muito amoroso. Por isso ele, o nosso amado Jesus, falava dessa forma sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículos 16 a 18, eu gostaria que vocês prestem atenção à maneira ampliada com que a Bíblia ampliada retrata estes versículos. No versículo 16 do capítulo 14, o Senhor diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, um conselheiro, um ajudador, um intercessor, um advogado, um fortalecedor e um amigo fiel, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode acolher do coração, não pode dar as boas-vindas, porque não o vê, nem o conhece, nem o reconhece. Vós, porém, o conheceis e reconheceis, porque ele habita constantemente convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desconsolados, desolados, abandonados ou desamparados. Voltarei para vós outros." Amém? Esse é o versículo 18 do capítulo 14 de João. Preste atenção, meu querido amigo. Você irá descobrir como realmente o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence da sua justiça, nos ajuda a ajudar a adoração e a verdadeira oração, bem como não nos ensina a não entristecê-lo e como evitarmos isso ao longo da nossa conduta, da nossa vida com Ele juntos. Meus queridos amigos, o propósito do Senhor Jesus ao enviar o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, sendo a personalidade divina que o substituiria enquanto ele ascendesse aos céus, viesse habitar conosco e estar em nós até a vinda de Cristo. Amém? Vamos brevemente fazer esta oração de dedicação ao Senhor, já por aquilo que nós ouvimos. Pai Celestial,
como templo do Espírito Santo em nós. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos esse relacionamento com o Espírito da verdade. Nós desejamos isso, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, a fim de podermos cumprir e viver este grande plano aqui na terra, levando as tuas verdades para os outros. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar agora numa rápida trajetória e ver, conforme a Bíblia nos ensina, a dimensão profunda que é o Espírito Santo em nós e quando ele vem sobre nós para a ação que nós podemos realizar para com os outros ao anunciarmos a Cristo, ok? Não apenas ao anunciarmos a Cristo, mas também ao levarmos os outros a receberem o melhor de Deus e, consequentemente, o seu poder verdadeiramente a avançar. Amém, irmãos? Ok? Avançar e se manifestar de uma maneira prática aqui na terra. Ok? Então, existem basicamente, amados, 3 relacionamentos que a palavra de Deus nos ensina acerca do Espírito Santo. E esses relacionamentos que a palavra nos ensina para percebermos a dimensão profunda do Espírito Santo são bem simples. Em primeiro lugar, Deus é por nós. Em segundo lugar, Deus está conosco. E em terceiro lugar, Deus está em nós pela presença do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é um consolador completo para as nossas vidas. O Espírito Santo sempre nos orientará, nos dirigirá e nos guiará aqui na terra para atingirmos a missão primordial de levar e conduzir a nossa vida, de levar Cristo para os outros, ok? O Espírito Santo conforta-nos também habitando em nós continuamente. O Espírito Santo nos convence e nos leva a convicções completas das verdades do reino. O Espírito Santo ensina, relembra e testifica. O Espírito Santo nos revela e nos ajuda a orar e a adorar ao Senhor Deus adequadamente. E o Espírito Santo também nos passa os seus desejos pessoais para nós. Por quê? Porque ele é um amigo fiel. Como é que eu descobri essa divina e profunda ou maior profunda dimensão do Espírito Santo para viver em parceria com Ele no dia a dia? É alguma coisa que eu convido você, querido irmão, a me acompanhar nesses próximos minutos, ok? E eu quero resumir isso, seria uma longa história, mas eu quero resumir isso para que você se identifique com o que aconteceu comigo, talvez possa acontecer algo semelhante com você, ok? Eu tive um encontro com o Espírito Santo em 1973. Ainda vivia na África do Sul, numa reunião, num bairro chamado Bezveli, lá na África do Sul, um bairro da zona norte da cidade de Joanesburgo, ok? E esse pastor trouxe para nós, era um pastor sul-africano, um exemplo de águas muito completas sobre a nossa vida, como águas para nós imaginarmos. Ele dizia isso. E ele dizia, olha, para vocês que querem ter uma primeira experiência com o Espírito Santo, vocês precisam de abrir vossa boca em rendição ao Senhor, que Ele a vai encher, porque Ele já está em vocês. Deixem Ele se manifestar da maneira sobrenatural que Ele desejar. Meus irmãos queridos, 1 João, capítulo 4, versículo 4, ficou na minha memória desde então.
Por quê? Porque esse 1 João 4,4 diz claramente: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas a realidade foi o seguinte: quando o Senhor verdadeiramente veio sobre mim, uma outra hora eu vou detalhar isso melhor para vocês, ok? Mas fica aqui assim para ficar registrado, foi tão intensa a manifestação do Espírito Santo na minha vida, que quando eu abri minha boca para louvar a Ele, simplesmente a minha linguagem, assim como num passe de mágica, simplesmente ela se modificou e ela começou a proferir, a verbalizar sons maravilhosos, que era a linguagem do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, e junto com isso eu percebia que eu começava a ficar, e eu estava de olhos fechados, eu comecei a ficar assim com uma sensação de que estava ficando muito grande, minhas mãos ficando imensas, grandes. Claro que a experiência é muito particular de cada um, mas uma sensação de leveza e de grandeza. Eu abria os meus olhos, eu estava no mesmo lugar, na mesma cadeira, eu fechava os meus olhos, essa sensação continuava, e de repente eu abri a minha boca para falar e línguas estranhas fluíram. E eu pude perceber a paz e a alegria que foi dessa maravilhosa primeira experiência, que para mim foi mais que uma experiência, foi um encontro pessoal com o Espírito Santo de Deus. E na realidade eu desejei várias vezes em seguida continuar exercitando isso, mas apenas poucos resultados ocorriam em cima disso. Esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, eu me lembro que eu mais tarde falava isso com alguns obreiros da igreja e perguntava a eles qual é que tinha sido a experiência pessoal deles e tal, mas ninguém de fato me incentivava a eu desenvolver o algo mais de Deus no meu relacionamento com o Senhor através do Espírito Santo. Em julho de 1991, já bastantes anos depois, agora já no Brasil, eu recebo a oportunidade de ir até aos Estados Unidos para assistir a uma convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Julho de 91. Lá eu conheço Benny Hinn pela primeira vez, onde ele dá um testemunho do seu encontro com o seu Espírito Santo da forma pessoal. Novamente, fechei os meus olhos e eu comecei a perceber a grandeza do Espírito Santo dentro de mim. E eu tomei uma decisão que em 1992, depois no ano seguinte, que eu nunca mais estava me determinando a nunca mais abandonar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra dessa maneira personalizada. Vamos a alguns fatos inegáveis de Jesus e do Espírito Santo que me levaram a eu me determinar a não arredar pé e a não voltar atrás. Por mais que as pessoas fossem contra, por mais que as pessoas, depois aqui assim no Brasil, debaixo de uma igreja tradicional, o incentivo nunca era para conhecer melhor o Espírito Santo de Deus. Mas eu tinha esse desejo e à luz da palavra de Deus, eu comecei a rever todos os passos, tinha já comigo adquirido aquele livro que era a experiência do próprio Benny Hinn, que era o Bom Dia Espírito Santo, e esse livro começou-me a alertar para algumas coisas, reabri a palavra de Deus e automaticamente tomei uma decisão de investigar a fundo, à luz da palavra, como era realmente que ocorria esse relacionamento e se
intensificava esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a tirar fatos interessantes. Mateus capítulo 1, versículo 18, eu pude ver que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo para nascer através de uma mulher virgem. Foi o Espírito Santo que fez isso. Jesus é dedicado depois, mais tarde, como bebê no templo. E a seguiram-se manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através da boca de Simeão e Ana. Você lê isso lá em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 38. Depois eu juntei essas informações e pude ver Jesus anunciado como o Messias pelo próprio João Batista, ok? Que debaixo da unção do Espírito Santo diz que Jesus seria aquele que batizaria no Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas 3, 16, João capítulo 1, versículo 33. Um quarto fato mexeu comigo. Em Lucas 24, versículo 49, o Senhor Jesus está encerrando, já tinha ressurgido da cruz, está junto com eles, aparece para os discípulos, sopra para eles o fôlego da vida. E diz no versículo 49 do capítulo 24, e ordena a eles para esperarem a chegada do Espírito Santo sobre eles dentro de pouco tempo, porque ele estaria subindo aos céus. Nós vemos também, voltando um pouquinho mais atrás, no início do ministério de Jesus, ele é batizado nas águas, e ao ser batizado nas águas, vamos usar esta palavra aportuguesada, ele é empoderado com o Espírito Santo no rio, ali no próprio Rio de Jordão, onde o próprio Pai se manifesta e o Espírito Santo se manifesta como uma pomba para que estava sobre ele e andaria com ele. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22. Jesus lhe foi concedido a plenitude do Espírito Santo por Deus sem medida. João capítulo 3, versículo 34. Então, o Senhor Jesus, podemos ver que a trajetória dele, do seu ministério na terra, foi sempre dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Leia Mateus 4:1, leia Marcos capítulo 1, versículo 12, Lucas capítulo 4, versículo 1. Então, o Senhor Jesus sempre afirmou que o seu ministério era o resultado da unção do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós lemos em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, meus amados, a realidade é que Jesus ensinou extensivamente esse maravilhoso ministério do Espírito Santo em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, aos seus discípulos, depois eles como apóstolos em Atos capítulo 1, versículo 2, e após o Senhor subir aos céus, derramou, enviou o Espírito Santo à igreja 50 e poucos dias depois, no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, 33 e até os nossos dias. Então, meus queridos, eu quero trazer e usar o restinho deste tempo para que a gente possa ver o seguinte: a maravilhosa preciosidade que é tomarmos conhecimento que o Espírito Santo não é um vapor que está por aí e que nos dá uma boa experiência aqui e ali. Não, ele é uma pessoa, ele é a pessoa da Trindade Divina que
quer fazer uma parceria nova conosco ao longo da nossa caminhada aqui na terra até a vinda de Cristo. Precisamos de seguir essa convicção do Espírito Santo. E para seguirmos essa convicção do Espírito Santo no nosso dia a dia, precisamos de ter consciência de que há uma comunhão, ou seja, um relacionamento íntimo a ter com Ele. E na hora em que a gente fala de relacionamento íntimo, ok, nós precisamos então aprofundar o que significa as palavras que Ele disse em João capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo, na verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Amém? Então, 7 significados dessa palavra grega, que é a palavra paráclitos ou paracleto, ok? Paráclitos, praticamente, ok? Acho que é a melhor pronúncia, ok? Que nos traduzem por consolador, confortador, conselheiro, ajudador, defensor, intercessor, fortalecedor e amigo fiel. Vamos rapidamente observar, tá? Eu quero apenas trazer uma pincelada sobre cada um desses significados. Confortador. Se somos nascidos de novo, o Espírito Santo está sempre em nós. Amém? Somos nascidos do Espírito. O Espírito é a parte do homem que nasce de novo. O cristão passa a ter vida, a ter a vida e a natureza de Deus. O homem interior nasce do Espírito de Deus e tem em si o Espírito de Deus. Por isso que está escrito, o que é nascido do Espírito é Espírito, João capítulo 3, versículos 6 e 7, ok? O conselheiro é a outra característica do Espírito Santo. Ele é um conselheiro. Ele nos aconselha, Ele aconselhará e dirigirá a sua vida em toda a verdade, até nas questões cotidianas, no seu dia a dia. Se alguma coisa habita de Deus em você, Ele vai querer participar da tua vida material, Ele vai querer participar da tua vida financeira, Ele vai querer participar da tua vida espiritual, da tua vida afetiva. Amém. Por que não dizer vida também sentimental? João capítulo 16, versículo 13. Ok? 13. Ok. Agora, observemos o seguinte. Como defensor é um terceiro adjetivo que é esse Espírito Santo de Deus para nós. Esse defensor, no original, significa fazer o papel de advogado, o que defende a sua causa. Ele sabe defender a sua e a minha causa. Leia 1 João capítulo 2, versículo 27, que diz claramente isso. O outro aspecto que eu acho muito interessante é que esse outro predicado do Espírito Santo é maravilhoso. Ele é um intercessor para nós. Ok? Romanos 8, 26 diz que não sabemos pedir como convém absolutamente nada, mas Ele, o Espírito Santo de Deus, é o nosso intercessor. Ele sabe pedir adequadamente junto conosco, Ele sabe pedir as coisas da maneira certa. Está relacionado com a sua vida de oração, como é que Ele nos ajuda, como é que Ele nos escuta. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede, Ele pleiteia a nossa causa. Um outro predicado do Espírito Santo em nós, que representa essa maravilhosa pessoa do Espírito Santo em nós, é que Ele é também um fortalecedor. Como procurar força dentro de nós mesmos em situações extremas, em situações pesadas. Só o Espírito Santo que habita em nós é que pode realmente nos fortalecer adequadamente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: fortalecei-vos, amados, ele escrevendo uma carta para aquela igreja local, fortalecei-vos, amados, na força do seu poder.
Um outro grande predicado é o Espírito Santo ser considerado para todos nós como amigo fiel. Ele, o Espírito Santo, espera que a gente peça a Ele a sua ajuda. Ele tem essa expectativa. E Ele está ao nosso lado para nos ajudar em qualquer momento. Por quê? Porque Ele é um amigo. Ele é um coach. Ele é um coach amoroso. Amém? Mas, com certeza, precisamos pedir isso primeiro, não é? Ok? Porque quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, salvo erro no versículo 14 do capítulo 16 de João, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, ele estava se referindo a situações como essas. Então, amados, o que orar ou dizer ao Senhor pelo esse maravilhoso Espírito Santo que está em nós? Em oração, por exemplo, nós poderíamos dizer: Pai Celestial, agradeço-lhe pelo seu Filho, eu sou nova criatura em Cristo, eu sou nascido de Deus, ok? Senhor, o Espírito Santo maravilhoso está vivendo comigo, dentro de mim, obrigado, Senhor, por esse maravilhoso presente, eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, obrigado, amado Jesus. É uma maneira prática de nós adorarmos ao Senhor com essa maravilhosa presença do Espírito Santo. E nós precisamos de ter a consciência de que sempre temos a unção do Senhor em nós. O Espírito Santo dentro de nós nos ajuda a orar e a nos orientar em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, já que está em nós, quer a gente sinta isso ou não, a sua presença está em nós. E nós precisamos crer que a própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que nos ensina dessa forma. Precisamos agir como Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, eu vou praticamente encerrar com essas palavras e fazer uma oração final convosco. Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O dom foi transferido pela imposição de mãos, ao lermos este versículo. Agora, se você ler isso mais uma vez, nós precisamos então de concluir que Paulo estava dizendo para Timóteo que todos esses predicados que eu acabei de passar para vocês, tá? Esses predicados ele mesmo incentivava Timóteo a rever constantemente. Era como reacender a brasa, uma brasa com sopro para que ela fique incandescente. O Espírito Santo dentro de Deus vai além de uma simples experiência. Ele é o nosso grande coach, o nosso grande orientador para que o melhor de Deus e o sobrenatural de Deus pela fé se manifesta diante dos nossos olhos e o melhor de Deus esteja sempre ao seu e ao meu alcance. Amém? Ore comigo e concorde com esta oração. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos de todo o coração esta palavra esta noite e que verdadeiramente, Senhor, o maravilhoso Espírito Santo de Deus possa ter a primazia na minha vida, na vida das pessoas que nos escutam. E, Senhor, eu estou determinado e os meus queridos, e desejo o mesmo para os meus queridos ouvintes, Pai, determinados a seguir a vida num relacionamento íntimo com o Senhor através da maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. Assim seja para a vida deles no âmbito financeiro, no âmbito material, no âmbito sentimental e, acima de tudo, no âmbito espiritual. Assim nós concordamos, ó Pai, e declaramos que recebemos e a Ti pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ficar por aqui
E aguardemos agora o nosso próximo quadro, onde nós preparamos algumas respostas muito lindas para vocês. Que Deus os abençoe. Até breve. Graça e paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Derramar Responde. E nessa noite nós vamos trazer à mesa questões referentes à palavra que vocês acabaram de escutar sendo ministrada pela vida do pastor Rui, amém? E para abrir o debate dessa noite, eu acho que, pastor Odacir, tu tem uma pergunta para fazer? Tem uma pergunta para o pastor Rui. Ok. Pastor Rui, para quem se decide hoje para aceitar a Cristo, certo? Ok. Fica evidente que a pessoa é salva, recebe a salvação. Sim. Vida eterna, mas perdão de pecados, etc. Né? Ok. A experiência do batismo no Espírito Santo, no entanto, não é explicado claramente à pessoa. E nas igrejas mais tradicionais, Sim. nem sequer é ensinado a respeito. Entendi. Né? Como então, pela Bíblia, podemos explicar essas duas experiências? Ok. Interessante essa pergunta. Eu vou ter que desdobrar elas, pastor, em três partes, ok? Para isso poder ser compreensível para todos os que também nos estão assistindo a mensagem desta noite, tá? A primeira delas é o seguinte, a primeira parte eu respondo da seguinte forma, e isso que fique claro para todos os que nos estão assistindo agora. Salvação e batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas. Em primeiro lugar, por que isso? Atos capítulo 8 é a prova cabal, versículos 5 a 8, 12 a 17, a primeira igreja em Samaria, tá? Já bastante distante de Jerusalém. Filipe, o evangelista, ele trazia as pessoas à salvação pela pregação da palavra. E depois está registrado, a partir dos versículos 12 em diante, que ato contínuo os apóstolos em Jerusalém e outros demais conjuntamente desciam até Samaria, e lá eles oravam por todas as pessoas que tinham aceitado a Cristo, impondo-lhes as mãos para que as pessoas pudessem receber o Espírito Santo. Então, se lermos distintamente, lá está registrado que esse é o processo. Ok. O segundo aspecto dessa mesma pergunta, eu pego o exemplo mais tarde do apóstolo Paulo. A partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 15, 16, 17 em diante, ok? Nós vemos que Deus designa ele para evangelizar o mundo gentil, o resto do mundo. E onde ele mesmo também precisa de descer as águas do batismo, após a conversão, e depois disso claramente fica caracterizado no versículo 17, que ele é cheio do Espírito Santo, ou seja, batizado no Espírito Santo como uma segunda experiência. O terceiro e último desdobramento dessa primeira pergunta é o seguinte: salvação e batismo no Espírito Santo, embora sejam duas experiências separadas, vamos dizer assim, o mesmo Espírito Santo está envolvido nos dois eventos, ok? A Bíblia e não a palavra de Deus, e não tradições religiosas, nem opiniões humanas deveriam ser o nosso exemplo naquilo que a gente faz na nossa trajetória de cristão aqui na Terra. Não há nenhuma sugestão aqui assim na palavra de Deus de que os cristãos dessa primeira igreja, da primeira igreja de Atos, fossem ensinados a esquecer ou ficar esperando tempo indeterminado para que chegasse o Espírito Santo até as pessoas. Isso é coisa dos dias atuais. Tem se perdido ao longo do tempo essa compreensão. Por isso, eu desdobrei em três partes para restaurar isso que é muito importante, todos ficarmos cientes, ok? Amém, amém. Na verdade, esse é um tópico tão interessante que eu acho que dá para ligar uma outra pergunta, né, sobre isso. E a pergunta, na verdade, que acho que está
passou, já foi ensinada de forma errada ou gerou dúvida no coração de muitas pessoas por muito tempo durante a caminhada com Cristo, é baseado na verdade da promessa do Espírito Santo. Sim. Né? Então nós sabemos que Jesus ensinou os seus discípulos a respeito da promessa do Espírito Santo. Certo. E porque na verdade está lá em Lucas, né? No capítulo 24, 49. Isso. Que ele prometeu a eles que viria o Espírito Santo, né? Verdade. Mas na verdade essa promessa que o Senhor fez para os discípulos ainda nos dias de hoje é válida para nós também? Como é que funciona essa questão da promessa do Espírito? Certamente é válido para nós hoje, ok? Nós somos a continuidade dessa nova aliança. Atos 2,4 diz assim: todos receberam a promessa do Espírito Santo sobre eles ao mesmo tempo. O primeiro registro desse grande acontecimento. Aquele grupo de mais ou menos 120 pessoas estavam ali esperando receber essa manifestação do Espírito Santo. Já tinham sido prometidos e tinham sido avisados, ok? Então, o segundo aspecto que eu acho que é importante, que complementa essa primeira parte da resposta, é o seguinte: o Espírito Santo, um tempo depois, nós vemos, começa a se manifestar também sobre a vida de outros novos convertidos. Atos capítulo 8, versículo 15 e 17, diz que alguns começaram a receber o Espírito Santo pela imposição de mãos dos mais já agora versados em orar pelas pessoas para receber o dom do Espírito Santo. E a fluir nos dons do Espírito. E a fluir também no dom do Espírito, corretíssimo. Tá? Um outro aspecto era que precisava de acontecer essa segunda experiência. Por quê? Porque tinha que se evidenciar um sinal de que, ao se receber o Espírito Santo, não apenas a própria pessoa, mas quem estava vendo, teria plena convicção no natural, no mundo natural, que dentro da pessoa e sobre a pessoa há uma manifestação agora sobrenatural sobre eles. Isso perdura até hoje. Em Atos capítulo 19, versículo 6, o apóstolo Paulo, está lá escrito claramente, numa região mais distinta, alguns anos depois, ele impõe mãos sobre todos eles que já eram salvos, ok? E eles passam a falar, e olha só, Cleiton, aquilo que você falou há pouco, passam a falar em novas línguas e a profetizar. Começa aí a se perceber a atuação dos dons do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Agora, me permitam mais alguns segundos. Um terceiro aspecto é que hoje, isso vem perdurando da 2000 anos para cá, ok? Agora, a Igreja do Senhor, fora digamos assim, do povo de Israel, somos todos nós, são gentios que aceitaram a Cristo. Então, nós vemos que em Atos capítulo 10, versículos 45 e diante, Pedro fala para Cornélio, aquele romano, e isso se propaga depois por toda a Europa, ok? Paulo depois deu-lhe um complemento em cima disso, tá? Porque lá na cidade de Jope, porque o pessoal começa a falar em línguas da mesma forma que os judeus tinham recebido o batismo do Espírito Santo, também se manifestava neles. Que confirma que não é só para os judeus e para os discípulos da época, mas para todos nós, né? Exatamente, ok? Então, fique bem claro, queridos irmãos e amigos que nos estão assistindo, que é para todos. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, esse grande evento da manifestação do Espírito Santo precisa de continuar acontecendo através de nós e sobre nós. Amém. Amém? Ok. Eu até arriscaria, Cleiton, me permite eu te fazer então uma pergunta. Amém. Ok, vou deixar essa, vamos inverter um pouquinho, tá? Porque ainda persistentemente eu percebo
muitas pessoas a quem a gente testemunha a Cristo, essa geração atual, tá, que fica um pouco confusa em distinguir o que é o Espírito Santo dentro de nós, ok? Ao recebermos a salvação e a sua manifestação, e o Espírito Santo sobre nós. Então eu creio que precisa de haver também um esclarecimento para a gente saber, para quem nos assiste, distinguir claramente em nós e sobre nós. Conseguirias responder isso? Com certeza. Na verdade, essa pergunta é muito interessante porque na minha experiência pessoal, na minha caminhada com Cristo, foi algo que eu levei um tempo para compreender. Né? E isso é a dúvida de muitas pessoas, porque a diferença é essa: quando você recebe o Senhor Jesus pela primeira vez, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, né? E essa transformação começa a ser feita no nosso coração, pelo Espírito, amém? Então há uma distinção a ser feita quando o Espírito vem sobre e quando o Espírito está dentro. Quando ele vem dentro, quando você diz sim para Jesus pela primeira vez, e aí nesse momento a presença do Senhor, o teu Espírito é recriado, e a presença do Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e ele passa a exercer o papel que Jesus prometeu para nós que ele faria. Exato. O papel de ajudador, de consolador, de companheiro, de amigo fiel. Isso. Ou seja, o papel de alguém que vai te ajudar na tua caminhada com Cristo, que vai sarar as tuas feridas, que vai te guiar, que vai te dar sabedoria, que vai estar te revelando mais da palavra de Deus e de Jesus na palavra. Muito amém? bem. Isso. Agora, o que é então o Espírito sobre nós? Bom, na verdade isso está bem definido na palavra de Deus, né? E um dos versículos preferidos que eu gosto de definir quando as pessoas perguntam, tá, mas e o Espírito sobre nós, qual que é a diferença? Se a gente já recebeu o Espírito, então qual que é a diferença? Em Marcos 16, do versículo 17 e 18, diz: esses sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônios, né? Imporarão as mãos sobre os enfermos, serão sarados. E ele segue te dando uma lista de coisas que tu fará. Agora, esse poder vem com a unção do Espírito sobre nós. Amém? O poder o Espírito sobre nós é a capacitação do Espírito Santo que vem não para nós mesmos, mas para as outras pessoas. A partir desse momento, nós somos capacitados pelo Espírito com poder para estar, de fato, transformando o mundo. Ok. Ou seja, ficarmos cheios da plenitude de Deus. Exatamente. Ok. Exatamente, porque a plenitude de Deus não é só a presença do Senhor dentro de ti, mas é sobre ti para que tu possa manifestar o reino, aqueles que precisam conhecer o amor de Cristo. É para os outros, né? Amém. Vamos lá. Amém. Ok, tem mais alguma coisa? E mais alguma coisa, na verdade... Estava preparado aí. Na verdade, o principal ponto de nós entendermos a diferença do Espírito Santo sobre nós é que a manifestação dos dons do Espírito Santo acontece quando nós entendemos que o Espírito Santo sobre nós é a capacitação de Deus para nós fazermos algo a mais de Deus para as pessoas, não é para nós mesmos, né? Então, quando tu começa a fluir nos dons, por exemplo, de cura, quando tu ora para alguém, o que é isso? É o Espírito sobre ti, agindo de acordo com a palavra, para que alguém receba algo de Deus. Amém? Aleluia. Então, quando nós entendemos isso, é quando nós passamos, então, a ser a porta de entrada do sobrenatural de Deus, né, para a humanidade ser aberta. Gostei dessa frase, é a porta de entrada. Realmente, amém, irmãos, é a porta de entrada para que o poder de Deus se manifeste aqui na terra através de nós. E isso é a maior das provas de que o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoa. Amém? É para todos e Ele nos ama de uma maneira assim, além do que palavras possam expressar, não é? Louvado seja Deus. Amém. Então, queridos, essas são as respostas básicas que precisamos de entender para esse novo relacionamento com o Espírito Santo. Deseje isso ardentemente na sua alma e a sua vida não será mais a mesma. Com certeza. Amém? Amém.